R$ 100 mil investidos em fundos imobiliários. Quanto rende? Será que vale a pena? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Sinceramente, eu nunca achei que R$ 100 mil fosse render tanto dinheiro assim, mas eu vou te falar que isso daqui me surpreendeu, tá? Bom, se você não me conhece, meu nome é Daniel Quintanilha, aqui no canal a gente fala sobre investimentos, criação de renda passiva e liberdade financeira. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente quanto rende R$ 100 mil investidos em fundos imobiliários. E se nesse momento você está achando que esse valor está muito longe da sua realidade, fica comigo até o final que você vai se surpreender. E para fazer isso aqui de uma forma justa, eu vou pegar 3 fundos imobiliários diferentes, de setores diferentes, para a gente demonstrar esse valor, tá? Além disso, no final desse vídeo eu vou te mostrar a minha carteira de fundos imobiliários e quanto de rendimento eu recebi com os fundos imobiliários que eu tenho dentro da minha carteira. Então, sem enrolação, vamos já começar aqui com o VISC11, que é um fundo imobiliário de shoppings. Esse fundo é um fundo de cota 100 que nesse momento está sendo negociado em torno de R$ 100,55, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu já estou com ele aberto aqui dentro do site da Status Invest e a gente pode ver que, de acordo com o gráfico aqui, ele teve uma queda no valor nos últimos dias. Mas isso daqui não é o que a gente vai focar hoje, a gente vai descer aqui e vai focar em valor pago por cota desse fundo imobiliário. E atualmente está em 0,8 centavos a cada cota que a pessoa tem. O próximo rendimento que será pago também está no valor de 0,8. E aí eu já vou vir aqui e vou jogar esses valores no simulador para a gente ver como que fica o valor de R$ 100 mil. O preço da cota atual está em 100,55. O valor de último rendimento foi 0,8 e aqui no investimento mensal eu vou colocar os 100 mil para a gente fazer a simulação, né? R$ 100 mil, vou selecionar meses aqui, né? E colocar um único mês. E a quantidade de cotas inicial eu vou deixar 0. Vamos clicar aqui em calcular? E ele já traz o resultado para a gente aqui, com um mês, não vai bater R$ 100 mil certinho aqui por conta do preço da cota, né? Como é 100,55, não tem como bater R$ 100 mil. Se o preço da cota tivesse sendo negociado a R$ 100, aqui a gente conseguiria colocar 100 mil certinho, mas sem problema, deu para ver aqui o quanto que renderia nesse fundo imobiliário de shopping. Se você tivesse hoje R$ 100 mil investidos nesse fundo imobiliário, você estaria recebendo mensalmente o valor de R$ 795,20. 795 dá para pagar a conta de luz, né? 795 é metade de um salário mínimo, né? 714, 1.500, vai, quase metade de um salário mínimo aí, sem fazer nada, né? Só com dinheirinho lá, trabalhando para você. Lembrando que os fundos imobiliários que eu tô trazendo aqui para você não são uma recomendação de investimento, eu só tô demonstrando o quanto a gente ganharia se tivesse R$ 100 mil investido em cada um deles, tá? Deixa eu passar pro próximo aqui, que é o ALZR11, a gente já tá com ele aberto aqui, é um fundo de renda imobiliária. Esse daqui também é um fundo imobiliário que tem imóveis físicos e o rendimento dele é de 0,08 centavos. Vamos copiar aqui para poder jogar lá. Lembrando que esse fundo aqui é um fundo de cota 10, tá? Não é um fundo de cota 100, assim como o VISC11 que eu acabei de mostrar. Então, para comprar uma cota desse fundo aqui e já começar a receber os seus dividendos, você precisa simplesmente de R$ 10,09 no dia de hoje. Deixa eu copiar aqui esse 10,09, já vamos jogar aqui para botar na simulação o preço da cota 10,09, 0,08 rendimento, né? Vamos deixar 100 mil, prazo igual, e vamos fazer um comparativo aqui, né? Com 100 mil investido lá no VISC11, a gente teria uma média aí de R$ 795 por mês. E se a gente tivesse esses mesmos 100 mil investidos aqui dentro do ALZR11? Vamos calcular aqui e a gente chegou ao total de R$ 792,80. Por que eu fiz isso daqui? Para demonstrar para vocês que não faz diferença o valor da cota. Às vezes você quer comprar um fundo imobiliário só porque é uma cota 10, só que a cota 10 ela vai também ter um rendimento menor, é proporcional. Um fundo imobiliário de cota 100, geralmente ele vai ter o rendimento aqui na primeira casa dos centavos. Já um fundo imobiliário de cota 10, ele vai ter o rendimento na segunda casa dos centavos. Então a gente consegue ver aqui que ficou muito perto, né? O primeiro foi R$ 795,20 e aqui a gente está com um rendimento de R$ 792,80. Agora vamos fazer a mesma coisa com o fundo imobiliário de papel. Fundos imobiliários de papéis geralmente têm uma porcentagem maior de pagamento de dividendos. Por quê? Porque o risco que você tem nos fundos imobiliários de papel são maiores do que nos fundos imobiliários de tijolo. Uma vez que nos fundos imobiliários de tijolo a gente realmente tem ali um imóvel físico, né? Sejam galpões logísticos, prédios, shoppings. Já no fundo de papel a gente teoricamente não tem esses imóveis, a gente tem empréstimos imobiliários. Logo, se o risco é mais alto, recebe-se mais por esses investimentos. E o fundo imobiliário que eu vou colocar aqui agora é o VGHF11, que é um fundo imobiliário meio dividido ali, né? Tem parte da sua carteira em outros fundos e parte da sua carteira em empréstimos imobiliários. Esse daqui também é um fundo de cota 10, então vamos copiar aqui os 7,44, vamos jogar aqui no simulador o valor da cota. O último rendimento desse fundo aqui foi de 0,09, você pode achar que não vai fazer muita diferença, né? É 1 centavo, né? 1 centavo a diferença do LZR11 para o rendimento do VGHF. Mas perceba que a cota do VGHF está em torno de R$ 7 e a cota do LZR está em torno de 10, né? Então você vai ver aqui que não é só 1 centavo quando a gente coloca grandes quantias.
coloquei aqui o 9, deixei 100 mil, prazo de um mês, e vamos clicar em calcular. A gente tem aqui agora, ó, 792, né, do ALZR11. Agora, com essa diferença do valor da cota de R$3 ali, né, R$3 no valor da cota, e o valor do último rendimento ali com 1 centavo de diferença, olha só o que vai acontecer. Olha só a diferença de dividendos que você tem simplesmente trocando 1 centavo lá nos dividendos e alterando R$3 no preço da cota. Quando a gente fala em valores grandes, 100 mil, a gente passou de R$792 para R$1.209 de dividendos mensais. É uma diferença gritante de R$500, é quase o dobro. É quase o dobro simplesmente tendo essa pequena diferença aqui. E aí você deve estar pensando aí provavelmente que R$100 mil é um valor muito alto, né, para você conseguir chegar lá. Só que obviamente você não precisa começar aqui com R$100 mil. Eu vou deixar aqui o VGHF só para a gente fazer uma outra continha aqui. Digamos que ao invés de eu investir R$100 mil de uma vez, eu estivesse querendo chegar até os R$100 mil investidos. E para chegar a esse valor eu faço o quê? Investimentos mensais durante a minha vida. Se eu colocar aqui, por exemplo, um valor de R$500 de investimento mensal, começando com a quantidade de cotas zero, sem nunca ter investido, e eu mudar aqui para anos, e colocar aqui, por exemplo, o valor de 10, vamos colocar 10 anos investindo R$500 por mês. Qual o valor que a gente chegaria aqui? Vamos calcular. Em 10 anos investindo R$500 por mês, com essa configuração aqui, usando de base aqui o VGHF, a gente teria R$723,60. Ah, Daniel, essa é uma renda que chegou à metade dos 100 mil aí que você falou. É verdade, mas se você reparar aqui, a gente chegou em metade do valor, né? A gente chegou, na verdade, passou um pouquinho da metade do valor, quase R$60 mil investidos. Só que eu não sei se você reparou, mas tem uma marcaçãozinha aqui, ó, que a gente não marcou. E essa marcaçãozinha aqui fala o seguinte pra gente: reinvestir dividendos ganhos e o que sobrar do investimento mensal. Ou seja, se eu comprei R$500 dessa cota aqui no primeiro mês, no segundo mês eu já recebo os dividendos. E esses dividendos eu junto com meus outros R$500 do outro mês e reinvisto. Então só o fato de você reinvestir o que você ganhar aqui, a gente vai clicar aqui agora para ver quanto que vai dar isso aqui. Em 10 anos investindo R$500 mais os dividendos que você receber, a gente vai chegar a um total de R$60 mil investidos. E sabe quanto de reinvestimentos? R$75 mil de dividendos recebidos e reinvestidos. Em 10 anos você tem R$1.616 sem fazer absolutamente nada, caindo na sua conta para você utilizar. Ah, Daniel, não estou convencido, queria ver ano a ano como é que fica. Tem aqui ano a ano o quantas cotas você teria, o valor investido, reinvestimento e o valor do dividendo crescendo. No primeiro mês você ia conseguir 67 cotas, ia ter R$6 de dividendos aí no próximo mês, né? Depois ia para 135 cotas, R$12, 18, 24. No final do primeiro ano você estaria recebendo R$77. Ah, Daniel, é muito pouco. Um ano, cara. Em um ano você está recebendo R$77. No segundo ano você já começa com 84. No final do segundo você está com 167. Depois do quinto ano você já tem R$500 de dividendos mensais na sua conta. R$500 de dividendos mensais sem fazer nada. Nada. É o seu dinheiro trabalhando para você. E é claro que eu estou te demonstrando aqui com 3 fundos imobiliários diferentes que você pode sim ter uma renda passiva a partir dos fundos imobiliários, mas você tem que saber escolher esses fundos imobiliários. E para fazer isso eu tenho um treinamento que eu vou deixar aqui na descrição para você dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos, investindo em fundos imobiliários e já conseguindo uma renda passiva em menos de 30 dias. Se você tiver interesse, clique no link que tá aqui embaixo e conheça o meu treinamento de Dividendos Express. Enfim, a verdade é que você tem que investir o seu dinheiro para você conseguir ter liberdade. E já que você chegou até aqui, como prometido, deixa eu te mostrar aqui a minha carteira de fundos imobiliários, como é que ela tá agora e quanto eu já recebi de rendimento desses fundos imobiliários. Vou abrir aqui o Investidor 10, você vem acompanhando comigo. E essa daqui é a lista que eu tenho hoje na minha carteira. RZR11, VISC11, RZR11, BTLG, VGHF, HGLG, XPML e GARI11. Total de 8 ativos com um valor investido de R$ 6.332,42. Daniel, quanto que esse valor aí te rende por mês? R$ 6.232 investidos. Quanto que rende? Bom, dá para ver que a gente está com uma rentabilidade boa aqui, né? De 28,52%. Se a gente olhar aqui cada um dos ativos, a gente vê que somente 2 ativos aqui estão com uma rentabilidade abaixo do esperado, né? A maioria está com uma rentabilidade mais alta, inclusive aqui 35% e 22% para o BTLG e para o RZTR. Tem o GARI aqui que eu acabei de comprar no último episódio da série Meta 100K, então realmente não vai aparecer aqui. Eu ainda não recebi dividendos do GARI 11,
por isso tá zeradinho aqui. Mas vamos ver o que interessa, quanto que isso daqui me rende por mês. Se eu clicar aqui na parte de proventos, a gente consegue ver mês a mês o quanto eu recebi de proventos. Só que eu tenho que vir aqui nos tipos, ó, e colocar apenas fundos imobiliários. Então vamos ver só de fundos imobiliários. Lembrando que essa carteira aqui você vê por completo na série Neto 100K aqui no canal. Então filtrando aqui só pelos fundos imobiliários, em 2025, em janeiro, a gente recebeu R$46. Em fevereiro teve uma queda, né? R$45. Às vezes acontece a variação, normal. Em março teve mais R$45. Em abril, R$50. Em maio, R$55. E em junho, até agora, hoje é dia 12, a gente recebeu R$33. Mas esse valor aqui vai ser maior ainda do que o valor de maio. E se olhar aqui para baixo, ah, Daniel, mas você estava recebendo mais valor de fundo imobiliário lá na metade de 2024, por exemplo. Realmente estava. Mas eu tive um problema, não tinha minha reserva financeira, e aí o que aconteceu? Eu tive que tirar o dinheiro de lá para poder usar e quitar uma dívida. Então em agosto aqui você pode ver que eu já estava recebendo R$70 só de fundos imobiliários. E de repente setembro caiu para 23, por quê? Porque eu vendi as minhas cotas de fundo imobiliário, mas a partir daqui a gente vem só aumentando e a tendência é fazer com que isso daqui fique gigante. Por isso que eu fiz as simulações ali com você para te mostrar o quanto rendia 100 mil e que você consegue atingir esse valor de 100 mil dependendo da quantidade de aporte que você faça. Obviamente nessa carteira aqui eu tenho mais coisas além de fundos imobiliários, mas os fundos imobiliários já me dão um bom rendimento. E eu espero sinceramente que esse vídeo aqui tenha aberto a sua cabeça para que você invista o seu dinheiro para ter uma vida tranquila mais na frente, sem depender de INSS, de governo, sem depender de ninguém. Eu acho que essa daqui é a forma hoje de você ganhar dinheiro com imóveis sem precisar ter um imóvel, sem precisar ter inquilino chato, sem precisar lidar com imobiliária, sem precisar de nada disso. Na minha opinião, é a forma mais fácil e simples de você ganhar dinheiro com imóveis. Se você gostou das informações que eu te trouxe aqui, deixa o like nesse vídeo aí, se inscreva no canal se não for inscrito para receber outros vídeos que saem aqui toda semana. Eu vou ficando por aqui, vou deixar um outro vídeo aqui agora para você assistir para aumentar os seus conhecimentos sobre investimentos e eu espero te ver por lá. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.